Banco do Brasil divulgou seu resultado, as ações caíram 15%, o banco perdeu 20 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. O que está acontecendo com o Banco do Brasil? Será que é hora da gente continuar comprando, sim ou não? E o que a gente pode esperar aí para o curto e para o longo prazo em relação às ações do banco? É isso que eu vou responder para você nesse vídeo, porque você está no Análise de Quinta, então solta a vinheta, editor. O quadro Análise de Quinta é um quadro onde às quintas-feiras eu venho aqui no canal da T2 para fazer uma análise completa sobre um valor mobiliário, sobre uma ação, sobre uma carteira, para que você possa aprender o mercado financeiro na prática, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo. Aliás, a gente está quase batendo 300 mil seguidores. Vem fazer parte da nossa comunidade, se inscreve aí, bora bater os 300 mil. Bom, direto ao ponto, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, ações do Banco do Brasil despencam quase 15%. Banco Estatal tem perdas de 20 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. Trouxe também esse gráfico para a gente ver junto, né? Eu vou até colocar ele com uma área aqui para que você possa olhar o tamanho dessa tungada. E parece que temos aqui uma nova zona de negociação de preço. E, sinceramente, eu não sei se no curto prazo o banco vai recuperar esse gap aqui, tá? Enquanto a gente não tiver maiores esclarecimentos sobre o guidance, eu acho que a gente vai ter aqui uma nova zona de negociação, ok? Eu vou explicar para você o porquê que as ações do banco caíram. Tá? E, de fato, o que a gente pode esperar? Vamos lá. Existem basicamente dois fatores que derrubaram o lucro do banco e não só derrubaram o lucro do banco, como aumentaram a percepção de risco dado esses fatores. Entretanto, esses dois fatores, eles precisam ser separados. Um é regulatório, ou seja, é uma adequação regulatória, e o outro é, de fato, um fator preocupante, que é o aumento da inadimplência. A adequação regulatória, apesar de ter um impacto negativo para o lucro, apesar de aumentar a projeção de inadimplência, na verdade, essa adequação regulatória ela é positiva no médio e longo prazo, porque ela traz mais segurança para a instituição. Então, há sim esse impacto regulatório que a gente precisa levar em consideração, mas ele não é o único, não é a única razão que fez com que o Banco do Brasil tivesse caído, porque se isso fosse verdade, as ações não teriam caído, certo? Porque existe um fator que é basicamente a inadimplência. Agora, antes de eu te explicar e compartilhar as coisas que eu trouxe aqui para você, você pode fazer uma pergunta, né? Pera, se é uma adaptação regulatória, por que Itaú, Bradesco, Santander, BTG, por que esses bancos não tiveram o mesmo impacto? Porque esta regulação, essa resolução do Conselho Monetário Nacional, ela é de 2021 e ela tinha um prazo máximo para ser implementada agora em janeiro de 25. E estes outros bancos, eles já vieram numa fase de transição fazendo essa nova adaptação. Tá? E o Banco do Brasil deixou para fazer tudo de uma vez e aí teve um efeito contábil significativo no teu resultado. Tá bom? Eu vou te explicar que mudança é essa, como era, como ficou. E para eu explicar para você, o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui o vídeo da apresentação de teleconferência do banco, onde a presidente do banco está explicando isso para o mercado. Tá? Eu vou usar as palavras dela, vou explicar para você tecnicamente o que ela quer dizer, vou te dar exemplo, depois a gente vai para os números do banco. Combinado? Tá? Bom, é assim, eu acelerei um pouco o vídeo, tá? Tá numa velocidade 1.5, porque, assim, ela tá lendo e às vezes a leitura não fica tão fluida assim, então eu coloquei isso com uma velocidade 1.5. Se você estiver me vendo no 1.5, você vai sofrer um pouco aí agora, tá? Mas vamos lá. Deixa eu dar o play aqui, preciso mudar aqui. Impacta, inclusive, as carteiras de pessoas físicas e jurídicas. Com a 4966, o fluxo de provisionamento tende a ser antecipado, quando comparado com as regras anteriores da Resolução 2082. O que ela está dizendo aqui? Ó? Que o banco implementou a 4966, que é o que ela disse, e aí ela diz que o fluxo ele passa a ser antecipado, o fluxo de provisão passa a ser antecipado, porque a resolução antiga ela permitia que você fizesse uma provisão basicamente depois que o problema chegasse. Tá? O que é essa 4966? Que tipo de mudança é essa? Tá? O Conselho Monetário Nacional trouxe essa resolução, repito, lá em 2021, com o objetivo de padronizar as demonstrações contábeis dos bancos de acordo com o modelo internacional, porque traz mais segurança para as instituições financeiras. E essas demonstrações contábeis estão relacionadas com a provisão de devedores duvidosos. Antes, com a resolução antiga, como é que funcionava isso? Os bancos classificam os seus clientes através de um rating.
A, B, C, D até H. E quanto mais baixa for a letra, maior é a provisão. Em alguns casos chega a ser 100%. Só que o que acontece? Na hora que tinha algum tipo de atraso, aí ele passava a fazer a provisão de acordo com aquele percentual. Então, se a pessoa, classificação B, por exemplo, atrasou 15 dias, atrasou 15 dias, eu já preciso provisionar tudo de acordo com esta regra. Com a 4966, a história muda. Eu não tenho mais esses ratings. Claro que o banco pode continuar usando o rating na concessão de crédito lá na ponta para que ele possa analisar e precificar esse crédito, mas ele passa a chamar isso de estágio. Estágio 1, estágio 2, estágio 3 do crédito. E aí, tudo isso passa a ser um modelo preditivo, de acordo com o modelo estatístico do banco, ele começa a pensar em qual que é a probabilidade, qual que é a projeção deste crédito concedido hoje dar uma inadimplência daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Basicamente é isso. Então, mesmo que o crédito esteja adimplente, olha só que interessante. Imagina que o banco emprestou dinheiro para você, tá? E aí, você tá lá, adimplente, pagando, bonitinho, e ele fez uma projeção de estágio 1. Mas, sei lá, aconteceu alguma coisa no seu histórico, sei lá, se atrasou uma conta de luz, atrasou uma outra conta, muda a percepção que ele tem de você e a partir desse momento ele já passa a provisionar mais jogando você para o estágio 2 ou para o 3. Mesmo que você seja adimplente. Percebe? Então essa é uma antecipação de uma provisão. E ao antecipar essa provisão, o que acontece? O resultado passa a ser, portanto, menor. Então, sim, isso impactou o banco, não só isso. Vamos continuar aqui. O acúmulo de juros muda de um regime de competência para um regime de caixa, para os ativos considerados problemáticos. E aí, esses ativos, que ela fala assim, que agora, na hora de acurar os juros, ele sai do regime de competência e entra para o regime de caixa. O que é o regime de competência? O regime de competência é, eu liberei essa operação em 2025, eu já tenho uma apuração de juros, eu já consigo contabilizar. O regime de caixa não, eu só contabilizo quando o dinheiro pingar na conta, tá? Mesmo que adimplentes, durante o período de cura. Aqui foi R$1 bilhão de receitas de crédito, que deixaram de impactar a margem no trimestre. E cerca de R$400 milhões em receitas de prestação de serviço de crédito, agora diferidas também na margem. Ela vai falar sobre as receitas de prestações de serviço de crédito também, e aí eu vou explicar na própria apresentação do banco. O terceiro fator que eu destaco é o timing desfavorável da qualidade de crédito do segmento agro, enquanto passamos por essa mudança de regras contábeis. Olha o que ela disse, que o terceiro fator que contribuiu para a queda foi o timing desfavorável do problema no setor agro, e o Banco do Brasil é muito relevante no setor agro, porque o setor agro passou a ter problema com crédito e na mesma hora o banco estava fazendo essa nova adaptação. Então ela disse, olha, foi um timing desfavorável, acho que a gente errou no tempo, tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente reagir aqui. O momento dessa transição foi negativo para o BB, na medida em que o agronegócio, que responde por mais de R$400 bilhões de carteira, está passando por um ciclo de pressão na inadimplência acima da média histórica. Tal fato puxou a provisão para o segmento, que já vinha em patamares altos, para mais de R$5 bilhões em apenas um trimestre. Então ela está dizendo o seguinte, ó, juntando a mudança regulatória e já o próprio aumento da inadimplência do setor agro, a gente precisou puxar ainda mais essa corda aí, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Chega de reagir à fala da presidente. Eu quero trazer para você, antes da gente falar sobre isso aqui, porque eu vou passar por esses números, eu vou entrar daqui a pouco aqui no Investidor 10, porque eu quero trazer alguma leitura para você. Primeiro, vamos aqui, ó, essa matéria. Número de pedido de recuperação judicial no agro mais do que dobrou em 2024, tá? Então, cresceu muito o número de pedidos de recuperação judicial. A gente não precisa entrar nesse detalhe, tá aqui, tá? E aí tem a ver com o fator climático. Pensa, por exemplo, na crise que tivemos o ano passado no Rio Grande do Sul, né? Quantas empresas que precisaram se adaptar àquilo. Então, realmente foi impactante isso. Agora, no dia 15, aqui ó, o banco divulgou um fato relevante, que é esse aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para a gente entender o que está acontecendo com o Banco do Brasil e por quê, na minha leitura, enquanto a gente não tiver mais respostas, a gente vai ter uma nova zona de preço de negociação dessas ações. Diz o Banco do Brasil no fato relevante. O agravamento da inadimplência de parte da carteira de crédito do agronegócios acima do esperado ao longo de 2025 e suas características de amortizações concentrada no fim de safra, crédito do agronegócio tem uma característica completamente diferente. Depende de safra, né? Se você toma um crédito, você paga todo mês. O agronegócio não, né?
Aí ele segue aqui, ó, combinado com a vigência das novas regras estabelecidas pela 4966, notadamente na contabilização dos ativos financeiros, dinâmica de reconhecimento de receita, que é o que ela explicava, de saiu de contábil para caixa, e constituição de provisão sobre os ativos com um aumento significativo de risco, implicou em um cenário maior de incerteza sobre as projeções da margem financeira bruta e o custo de crédito, que, por sua vez, afetam diretamente o lucro ajustado. Diante disso, o Banco do Brasil decidiu adotar status em revisão para linhas mencionadas até que o cenário permita avaliação mais consistente. O que esse fato relevante trouxe para a gente? Olha, Banco do Brasil, eu divulguei um guidance. O que é um guidance? Basicamente um objetivo das instituições cumprirem naquele ano. Então, quanto que eu vou ter de carteira de crédito? Se vai crescer? Aqui, ó, tudo isso. Lucro líquido, quanto que eu espero ter de lucro? E aí, ele tinha esse guidance e falou assim, não, peraí, margem financeira bruta, que eu tinha isso aqui, eu agora resolvi manter em revisão. Por quê? Por conta desse aumento na inadimplência, por conta dessa adaptação. Então, assim, nem eu, Banco do Brasil, sei exatamente quanto que isso vai acontecer, beleza? Depois, o custo do crédito, a mesma coisa. E aqui, ó, lucro líquido ajustado, 7,4 bi, que foi do primeiro TRI, e ele disse que colocou em revisão. O que, vamos ser honestos, né? Se ele projetava ter um lucro no ano de 37 a 41 bi, e no primeiro TRI ele teve 7,4, assim, é quase impossível dizer que ele vai conseguir bater isso aqui. Então, enquanto a gente não tiver uma nova projeção do banco, fica até difícil da gente entender exatamente qual é o verdadeiro impacto dessa inadimplência lá. E aí, vamos supor que o banco consiga replicar o resultado que ele teve no primeiro trimestre nos próximos 3 trimestres do ano, portanto, no ano, né? Então, se a gente, sei lá, pega um HP aqui, ó. Cadê o HP? Para essa tela aqui, ó. 7,4 bi, tá? Enter. 4 multiplica. O banco teria aproximadamente aí 30 bilhões de reais de lucro, né? 29,6, que é uma queda significativa em relação a isso. Por que eu deixei o site do Investidor 10 aqui para a gente olhar, tá? Se você tem acompanhado os vídeos de análise de quinta, eu gosto de usar esse site para fazer análise de empresa, e só que algumas vezes a gente precisa se aprofundar no próprio relatório, tá? Porque aqui tem muito dado interessante. Aliás, se você quiser se cadastrar na plataforma do Investidor 10, o link está aí embaixo, tudo bem? E aí, olha só, a gente fala aqui, ó, sobre preço sobre lucro do Banco do Brasil, que é um indicador que indica para a gente o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Mas eu posso simplesmente pegar o lucro da operação e pegar o valor de mercado da operação e dividir pelo lucro. Atualmente, ó, o preço sobre o lucro está aqui, ó, em 6,65. Está explicando, eu não quero que explique. Esse aqui é o histórico de Banco do Brasil, tá? 3,3 em 22, foi crescendo, então está aqui, a média do setor é 8,8. Só que se a gente desce aqui, ó, por que eu projetei o lucro dele? Para a gente olhar o seguinte, qual que é o valor de mercado da companhia com o preço de hoje? Aqui embaixo eu tenho essa informação em algum lugar, aqui ó, 144 bi. Esse seria, portanto, o valor de mercado da companhia com o preço de hoje. Se, hipoteticamente, 144,7, eu venho aqui, ó, e divido. Se, hipoteticamente, o Banco do Brasil conseguir replicar esse nível de lucro líquido aqui, considerando o preço de hoje, a gente estaria dizendo que o PL do banco ia para 4,8, ou seja, ficaria mais barato considerando esse indicador. Então, como a gente não sabe exatamente qual que é a projeção desse lucro, fica difícil da gente saber o seguinte, olha, se ele conseguir replicar esse lucro nos próximos trimestres, faz sentido ainda comprar essa ação, porque ele tem um PL de 4,88. Mas você sabe qual vai ser o resultado? Eu também não sei. A gente precisa entender o desempenho do setor agro, como é que está a carteira de crédito. Então,
eu quero olhar para o próximo fato relevante com a nova divulgação do guidance para que a partir desse momento a gente consiga olhar, não, de acordo com esse guidance, a gente pode até colocar eventuais margens ali para saber se o preço está ok. Mas o fato é que se a gente for aqui, ó, conservador e projetar esse lucro líquido, a gente teria um PL de 4,8, o que seria menos do que o PL de hoje, que está em 6 e alguma coisa, certo? Mas isso eu estou tirando o número da minha cabeça, tá? Eu não sei se o banco vai entregar alguma coisa parecida com isso. Então eu preciso do próximo fato relevante. Tudo bem, até agora, o que eu te expliquei? Tá? A gente vai começar a falar dos números propriamente dito de inadimplência de carteira de crédito. Mas até agora, o que eu te expliquei? Eu te expliquei qual foi a adaptação regulatória que o Banco do Brasil precisou ter agora e por que não impactou os demais bancos. Eu te expliquei, inclusive, a mudança no guidance e dentro dessa mudança, sem olhar para isso, não dá para a gente precificar Banco do Brasil agora, tudo bem? E esta adaptação regulatória, como eu disse algumas vezes, ela é no fundo positiva, apesar do impacto imediato. Agora a gente vai ver a inadimplência, que nesse caso, não é nada positiva e acende para a gente um sinal de alerta. Na apresentação da teleconferência, o banco trouxe para a gente aqui, ó, carteira de crédito expandida, ou seja, tudo que o banco concedeu de crédito aqui, ó, 1,2 trilhão de reais. Só que a gente percebe o seguinte, ó, que de um ano para o outro ele cresceu 14,4, só que de um tri para o outro ele cresceu só 1,1, o que já denota que o banco foi muito mais conservador no primeiro trimestre na concessão do crédito. Tá? O que é carteira de crédito expandida? É quando a gente inclui no crédito que o banco concedeu, inclusive a aquisição de títulos e valores mobiliários de empresas, tá bom? E aqui ele começa a falar sobre o índice de inadimplência e o índice de cobertura, tá? Só que eu quero abrir isso aqui por segmento, porque fica melhor a gente ter uma leitura. Olha só como cresceu a inadimplência de 30 dias da pessoa física. Presta atenção aqui, ó. Ele vinha em 6,81, 6,78, o que é alto, tá? Bastante alto, por sinal. Foi para 6,43, mas ó, ele subiu quase 1 ponto percentual para 7,33 aqui, o que é muita coisa, tá? Quando a gente olha a empresa, saiu de 4,66 para 5... Aliás, aqui não é empresa, empresa no próximo slide, perdão. Acima de 90 dias, ele saiu de 4,66 para 5,10. Então, a inadimplência vem, como você pode olhar aqui, aumentando. Ele teve um recuo aqui no último tri, mas agora foi lá e toma de novo esse aumento. Isso na pessoa física. Na pessoa jurídica, a gente tem também uma sinalização que nos preocupa aqui, ó. Cresceu a carteira em 1,6, aqui cresceu em 1,2, aqui em 1,6, tá? Atraso de 30 dias saiu de 4,54, foi para 6. Atraso de 90 dias para 3,51 foi para 4,06. Vamos olhar agora o tal do agro, tá? Que inclusive é o que chama a atenção lá. Ele sai de 3,74 para 4,11. Só tem um ponto, né? O agronegócio, ele é muito pulverizado e há muitas pessoas que acabam, muitos produtores rurais que acabam operando na pessoa física. Isso precisa estar claro para a gente, tá bom? Olha só, sai de 2,45 para 3,04 o nível de inadimplência. Só que olha só, eu quero chamar atenção para isso aqui, ó. É uma linha crescente de inadimplência ao longo de 2024 inteiro. Vamos olhar aqui na pessoa jurídica. 3,19, 3,38, 3,58, caiu um pouco aqui e agora subiu de novo. Na pessoa física, suponho que essa queda aqui tem muita relação com o 13º, 4,78, 4,77, 81, 5,03, ou seja, subindo, caiu, subiu de novo. O agro só subiu a inadimplência. Então a gente junta esses dois fatores. E aí, quando a gente olha para o guidance, que a gente fala, tá, eu não consigo entender para onde que o banco está indo. Essa aqui é a resolução, perda esperada, é a mudança, né? A adaptação a 4966, que é a perda por estágio. Então, assim, de todo o crédito que o banco concedeu, ele tem basicamente, ó, 973 bi é do estágio 1. Destes, olha só, 6%, 6,6 bi, perdão, é o saldo da perda esperada desse estágio, que significa 0,7, que é bem baixinho. Só que quando a gente vai lá para o estágio 3, ó, 78% do que está no estágio 3, ele precisou lançar como provisão. E, ó, mesmo que seja operações adimplentes. Isso aqui é a adaptação, tá bom?
E aqui ele vai desenhar para a gente estágio 1, 2, 3 para física, jurídica e para o setor agro, tá? E olha só, pessoa jurídica, ele tem uma provisão maior aqui, ó, de 80%, setor agro 70% e aqui quase 70% também, tá? Esse ponto aqui, ó, que eu quero mostrar para você a diferença que a própria presidente disse lá na apresentação dela, quando ela falou assim que por conta dessa adaptação, a gente teve uma perda de 400 milhões de reais nas operações de crédito em garantia. Tá aqui, ó. Eles até destacaram essa linha. Essa apresentação foi feita pelo próprio banco. O que é isso aqui? Uma das linhas de receita de uma instituição financeira é oferecer garantia para as instituições que querem tomar crédito no mercado. Então, sei lá, eu T2 quero tomar dinheiro emprestado no mercado, ao invés de pedir dinheiro emprestado para o Banco do Brasil, eu vou pedir para outro agente, até mesmo pelo próprio mercado de valores imobiliários, mercado de capitais, mas aí eu contrato do Banco Central um valor, do Banco do Brasil, nesse exemplo, um valor como garantia. Ó, você garante aqui a minha operação, Banco do Brasil? Ah, garanto. O que acontece é o seguinte, né? Antes dessa mudança, se eventualmente a T2, nesse nosso exemplo aqui, pagasse, sei lá, 10 milhões de reais por essa garantia, por esse serviço, que representaria para o banco aqui uma operação de crédito e garantia, representaria uma receita, antes dessa mudança, ele já lançava os 10 milhões de reais na lata. Mesmo que eu fosse pagando ali, ó, paulatinamente, mesmo que eu fosse pagando mês a mês. O que essa mudança fez, ó, agora você precisa lançar isso aí sob o regime de caixa. Então, se no nosso exemplo a T2 disse que ia pagar 10 milhões de reais, hipoteticamente aqui, tá, em 10 parcelas de 1 milhão, ele só pode lançar no primeiro trimestre as 3 primeiras parcelas que ele recebeu e não toda a operação. Por isso que deu essa diferença aqui. Então, o resumo da história é, com base no que nós conhecemos de informação, o que a gente pode dizer é, parece que enquanto não tiver um novo guidance, essa deve ser uma nova zona de preço, tá? Que no longo prazo ela deve com certeza recuperar esse gap, porque a gente está falando de uma baita empresa, mas antes disso a gente precisa, deixa eu colocar todo o período aqui, tá? Eu vou mudar esse candle aqui, esse gráfico para diário e vou olhar todo o período que a gente pode aqui, ó. A gente está falando, apesar do gap recente, a gente está falando de uma empresa que, ó, ela sai lá de 2005 a 79 centavos e chega aqui, ó, 28. A propósito, no próprio site do Investidor 10 tem uma informação que eu quero compartilhar aqui com você, tá? Aqui em cotação, eu posso pegar aqui, ó, os 10 anos e ao invés de deixar a cotação padrão, colocar a cotação ajustada. O que é essa cotação ajustada? Ele já ajusta isso com proventos. Então, há 10 anos, o papel estava 6,50, hoje está aqui, ó, 29 alguma coisa, 25, perdão, 25. Só que ele está considerando todos os proventos recebidos ao longo do tempo, não só o preço do papel propriamente dito. Então, essa cotação ajustada ajuda você a entender qual que é o resultado efetivo que o papel traz no longo prazo, inclusive considerando os proventos. Mas eu quis trazer esse gráfico para dizer o seguinte, no longo prazo, uma empresa como o Banco do Brasil, ela se recupera e a gente não precisa entrar no discurso político, no discurso ideológico, a gente não precisa entrar nessa história, porque faz o L, porque é o Lula, porque o PT governou o país durante muito tempo, tá? E aqui, ó, em 2016, no auge da crise, quem estava lá reclamando do auge da crise e não deixou e não comprou o Banco do Brasil por causa disso, olha só o que perdeu. Então, assim, é óbvio que há diferenças de governança, dependendo de um governo ou de outro, mas a gente está falando das maiores empresas do país, assim, não é algo tão simples. Então, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa para você, investidor, não deixa a ideologia contaminar as suas decisões financeiras, tá? Analise a empresa pelo que ela de fato é, não porque é o governo A ou porque é o governo B. Porque se você fizer isso, você tende a perder boas oportunidades quando tiver um governo que você não concorda e você tende a entrar numas furadas quando tiver um governo que você concorda, tá bom? Então toma cuidado com isso. Resumo da história, tá? A gente precisa acompanhar a cena dos próximos capítulos para saber se essa inadimplência ela vai aumentar, se ela vai acentuar, porque, como eu disse, aumentou o número de recuperação judicial no setor agro. E a gente precisa saber, portanto, qual que vai ser o novo guidance do banco quando ele divulgar o próximo fato relevante sobre isso. A partir daí, a gente começa a ter uma noção para onde a instituição está indo e começa, portanto, a precificar. No preço que eu fiz aqui, projetando o mesmo lucro para os próximos trimestres, na cotação atual,
PL de 4 e alguma coisa, o que indica ainda uma ação barata nesse nível atual de preço. Mas e se essa minha projeção que eu tirei do nada estiver errada? Porque ela pode estar errada. Então, não tome nenhuma decisão pautada nisso. Também não caia no discurso fácil de, caiu, comprou. Não, calma lá, tá? Se você acredita nos fundamentos da empresa, pode fazer sentido você aproveitar oportunidades de queda como essa para comprar mais. Só que se o guidance vier abaixo do que eu projetei, ela pode cair ainda mais e você perder a próxima oportunidade. Reitero que é uma excelente empresa, pensando em longo prazo, a minha tese é de que ela vai valorizar, que dá para ganhar ainda bastante dinheiro com o Banco do Brasil, mas no curto prazo eu teria um pouco de cautela, depende dos seus objetivos financeiros. Conta aqui se você concorda, discorda dessa análise e o que você gostaria de acrescentar. Lembra de se inscrever no nosso canal, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.